Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. A vacinação para adolescentes tem recomendação de suspensão decretada pelo Ministério da Saúde. O ministro da pasta, Marcelo Queiroga, disse que a decisão de vacinar o grupo teria sido intempestiva, mas algumas secretarias não vão obedecer à medida e a polêmica segue. O deputado federal Boca Aberta do PROS do Paraná tem seu mandato cassado após este vídeo. E daí você vai fazer o quê? Vai fazer o quê comigo? Você não vai fazer vocês o que eu poderia, rapaz. Você não vai fazer assassina, vagabundo, bandido. Você é bandido, rapaz. E a política brasileira vira palhaçada. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, milicianos se enfrentam e tocam terror na zona oeste do Rio. Ao menos 2 bairros ficaram em estágio de sítio e 7 vans foram incendiadas entre a madrugada e manhã de hoje. Você gostaria de ver um mamute vivo? Talvez a humanidade possa ver isso daqui a alguns anos. Isso porque você vai entender na edição de hoje do Expresso, que também vai mostrar o lançamento comercial de uma nave da SpaceX para a órbita da Terra. Muito boa noite para você. Ao menos 2 bairros do Rio de Janeiro, da zona oeste da cidade, Campo Grande e Santa Cruz, tiveram uma madrugada e manhã de terror hoje. Isso porque, após uma guerra dentro de um grupo de milicianos ter sofrido um racha e começar uma espécie de guerra, aí esses 2 bairros da zona oeste da cidade presenciaram, nesta madrugada e manhã de hoje, momentos de pânico e terror. Tiros foram disparados a qualquer lado e vans foram incendiadas. Essas imagens mostram para vocês a situação dos veículos. Alguns dos veículos que foram incendiados propositalmente, numa espécie ali de tentar barrar a chegada da polícia. A Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro chegaram ao local, chegaram à Zona Oeste para tentar controlar a situação de violência na cidade. Neste momento, os 2 bairros, assim como a Zona Oeste do Rio como um todo, seguem em estágio de tranquilidade. Porém, os moradores temem que a situação, esse perigo, essa violência possa voltar mais uma vez. De acordo com especialistas e com alguns órgãos, algumas fontes oficiais de alguns veículos de imprensa, como por exemplo da Rádio Bandeirantes, ao menos 60% de toda a cidade do Rio de Janeiro está sendo controlada por milicianos. E a situação no Recife, em Pernambuco como um todo, segue semelhante. Isso porque dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco apontam que o estado de Pernambuco vem registrando uma tendência de queda no número de homicídios, crimes letais e intencionais no estado somente este ano em comparação ao mesmo período do ano passado. A exceção é o Recife. O Recife teve um aumento, um crescimento no número de homicídios. Ou seja, foi na contramão do próprio estado. Enquanto que a Secretaria de Defesa Social aponta que regiões da Mata Norte, Agreste, da Zona da Mata, Agreste, Sertão, a própria região metropolitana, sem contar com o Recife, tiveram queda, o Recife teve um aumento de 4%. A capital pernambucana, de janeiro a agosto do ano passado, teria registrado, segundo os dados da SDS, 388 assassinatos, enquanto que no mesmo período deste ano houve o registro de 383 homicídios. Vamos agora fazer a comparação com outras regiões do estado.
O Agreste teve a menor queda, 19,5% na taxa de assassinatos. Ano passado, entre janeiro e agosto, houve 605 ocorrências, enquanto que no mesmo período deste ano, houve o registro de 483 mortes. A região metropolitana, com exceção do Recife, registrou ano passado, no mesmo período, 737 mortes. Este ano, 635. A Zona da Mata, uma queda aí de 13,84%. A Zona da Mata teve uma queda de 18,2%. Ano passado registrou 544 assassinatos. Até agora, este ano, 445 mortes estão nos balanços da SDS. O Sertão, ano passado, registrou 294 mortes. Este ano, no mesmo período de janeiro a agosto, totalizou 277 homicídios, uma queda de 5,78%. O que indica aí claramente que o Recife não está sendo um lugar seguro para se viver, para se residir, para se tranquilizar. O Recife, que hoje é governado pelo prefeito João Campos, do PSB, que prometeu intensificar um pouco, equiparar um pouco o sistema de segurança da cidade. Mas os números não mentem. De janeiro a agosto deste ano, o Recife teve um aumento de 4% no número de assassinatos e crimes letais. Se este é o trabalho do prefeito do Recife, então podemos dizer que este é o caminho certo da promessa de João Henrique Campos. Bom, ainda no âmbito de violência, hoje, entre ontem e hoje, um empresário da cidade de Carpina surtou e resolveu tocar o terror, vamos dizer assim, né? O empresário, dono de um supermercado em Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco, ateou fogo em 2 veículos que tem, ateou fogo na própria casa e, segundo moradores próximos, ele chegou a disparar fogos dentro da própria residência nesta madrugada. A residência deste empresário se localiza na PE 90, no bairro de São José, na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de São José, próximo ao Hotel Uno. Várias viaturas, equipes do SAMU, do BOP, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros foram acionados para ir ao local. A PE 90 chegou a ficar interditada por 3 horas. Ele incendiou os veículos na própria garagem e ameaçou tirar a própria vida através de facas. O comerciante tem 54 anos e a operação para conter o empresário envolveu o bloqueio por cerca de 2 horas e meia, 3 horas da PE 90, uma rodovia estadual que fica em frente ao terreno da residência. Um posto de controle da polícia em um hotel localizado nas proximidades também teria sido montado. Um vídeo que foi feito pela Polícia Militar mostra um homem andando pelo terreno já vestido, até porque hoje pela manhã, segundo os moradores, ele teria ficado nu na frente da própria residência. Ele surtou geral praticamente, né? Os policiais encontraram ele dentro da residência, várias caixas de fogos de artifício, uma foice, facas e uma arma de fogo. A equipe da PM notou que não havia condições de negociar com o homem e acionou o BOP. A ação foi acompanhada por curiosos que ficaram para além da barreira policial na estrada. Os policiais ficaram monitorando do hotel o comportamento do comerciante, que colocou uma bermuda e uma camisa, caindo depois adormecido no chão. E foi aí que a equipe do SAMU, do BOP, tudinho, foi até o local para conter o empresário, para poder evitar que ele surtasse geral de vez, né? Até porque a situação ficou muito mais além do que o ocorrido. Um advogado que estava acompanhando a situação explicou que o comerciante foi levado para o Hospital Psiquiátrico Ulisses Pernambucano, no bairro da Tamarineira, na zona norte do Recife, para ter acompanhamento psiquiátrico dos médicos psiquiatras, para saber o que é que motivou ele ter tido essa crise de surto que que parou uma rodovia estadual praticamente, só por conta de um homem, por conta de um surto.
Ninguém sabe ainda o que é que fez com que ele tivesse esse surto. Pois bem, a seguir você vai ver a situação da política brasileira virou palhaçada. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi xingado após um deputado esquecer o microfone ligado. O deputado Boca Aberta teve o seu mandato cassado. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recomenda a suspensão da vacinação contra a Covid para adolescentes. Por quê? Entenda já já. Durante uma sessão ordinária da Câmara dos Deputados, um deputado esqueceu o microfone ligado e acabou xingando ao vivo o presidente da casa, Arthur Lira. Veja aí. Antes de encerrar a votação, em nome de todos e daqui de cima, a gente tem a felicidade e o ângulo de ver todas as movimentações do plenário, as articulações... Vai deixar eu falar de novo, quer ver que filha da puta? Quem é que falou aí? Presidente. Deputado Igor. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, presidente, para parabenizar a deputada Margarete pelo belíssimo trabalho que demonstra sempre a qualidade da mulher brasileira, mostrando que o lugar de mulher é onde ela quiser. Antes de encerrar a votação, em nome de todos e daqui de cima, a gente tem a felicidade e o ângulo de ver todas as movimentações do plenário, as articulações... Vai deixar eu falar de novo, quer ver que filha da puta? Quem é que falou aí? As articulações... Vai deixar eu falar de novo, quer ver que filha da puta? As articulações... Vai deixar eu falar de novo, quer ver que filha da puta? Bom, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, hoje disse que a decisão de vacinar adolescentes contra o novo coronavírus é intempestiva e criticou os estados que mesmo assim mantêm a decisão de vacinar os adolescentes sem o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, decidiu acatar a decisão do ministro Marcelo Queiroga. O estado de Pernambuco disse que a decisão de Queiroga foi infeliz. Veja o discurso de Marcelo Queiroga defendendo a suspensão da vacinação para os adolescentes contra o novo coronavírus. Quem fica surpreso, Natália, na realidade sou eu, né? Porque essa vacinação em adolescente deveria começar a partir do dia 15, né? E eles já começaram antes, vacinaram 3.500.000, inclusive com vacinas que não estavam previstas, fora da autorização da Anvisa. Então, eu quero a colaboração dos secretários municipais de saúde para só seguir as recomendações da Anvisa. Se tiver alguma dúvida, se não concordar com o que o PNI dispôs, vem aqui, entra aqui no Ministério, vai lá na minha sala, tá aqui meu telefone, vai lá, envia um WhatsApp, tá aqui a secretária Rosana, o secretário Arnaldo, não tem problema nenhum. Se nós estivermos errados, nós vamos rever, não tem problema. Então, se a Anvisa liberar, disser que agora os adolescentes sem comorbidades também podem receber, o Ministério da Saúde vai voltar atrás? Não, o Ministério da Saúde ele pode rever a sua posição desde que haja evidências científicas sólidas em relação à vacinação em adolescentes sem comorbidades. Por enquanto, por uma questão de cautela, nós temos eventos adversos aí a ser investigados. Nós temos esses adolescentes que tomaram essas vacinas que não estavam recomendadas para eles. Nós precisamos acompanhar esses adolescentes. Eu já pedi a Rosana e o Arnaldo para fazer isso. Nós temos que acompanhar esses adolescentes.
Falando de Covid, vamos agora aos números da pandemia no Brasil, que foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde em parceria com a CNN Brasil. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 643 mortes registradas e 34.407 novos casos de Covid-19. O total agora chega a... Cadê? Aqui. O total agora chega a 589.240 óbitos provocados pela Covid e 21.069.017 infecções registradas desde o começo da crise pandêmica entre fim de fevereiro e meados de março do ano passado. A vacinação, o Ministério da Saúde, como eu disse, recomendou a suspensão da vacinação contra a Covid para adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades por todo o país. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que a recomendação pela suspensão da vacinação dos adolescentes sem comorbidades se deve pela notificação de casos de eventos adversos em jovens que receberam imunizantes que não foram os da Pfizer. Ao menos 10 capitais vão manter a vacinação contra a Covid, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e o Recife. Natal, como eu disse, não vai continuar com a vacinação. Resolveu acatar a decisão de Marcelo Queiroga. A seguir, você vai ver a SpaceX manda o seu primeiro voo comercial para a órbita da Terra. E você já pensou em ver um mamute vivo, mesmo que seja pela câmera de um celular, de uma televisão, enfim? Pois isso está perto de acontecer. Como? A gente explica já já. Às 9 horas da noite de ontem, a SpaceX mandou uma missão para a órbita da Terra, para a sua primeira viagem comercial a essa região. Com certeza, cara, mas já está começando a ser acessível para nós, finalmente. Coisa que no fim dos anos 90, no fim dos anos 60, nós começamos a imaginar, será que é possível mais tarde a gente começar a fazer voos comerciais, mesmo que seja para a órbita da Terra? Agora estamos começando a ver que isso sim é possível. E você já pensou em ver um mamute realmente vivo? A espécie que foi extinta entre 14 e 5 mil anos atrás pode estar voltando a reviver em nosso planeta. Isso por conta de um esforço dos cientistas. Cientistas de uma instituição ligada à Universidade de Harvard nos Estados Unidos ganharam incentivo em dinheiro de pelo menos 15 milhões de dólares, o equivalente a 78 milhões de reais, para fazerem pesquisas, estudos e aplicações científicas para fazer com que fosse criada uma genética artificial de um mamute, cruzando células de DNA de mamutes, de fósseis de mamutes, com elefantes asiáticos que têm condições próximas condições de DNA próximas das condições de DNA dos mamutes. Cruzando estes DNAs, cruzando essas células, poderia vir a se criar um mamute, colocando aí os pelos que esses mamíferos pesados continham quando estavam na Terra, além, claro, possivelmente das suas presas em marfim. Claro que não em proporcionalidade como a gente sabe que eles tinham, mas de maneira, vamos dizer assim, mais adequada geneticamente falando. A intenção de trazer à vida os mamutes tem nada mais, nada menos a ver do que outra coisa que não seja sobre o aquecimento global.
a pastagem de musgos na região do Ártico são o alimento primordial da cadeia alimentar dos mamutes, e eles contêm muito carbono, 3 vezes mais do que contém a atmosfera terrestre, o que poderia fazer um prejuízo enorme para a sobrevivência dos seres vivos na Terra, caso eles fossem a ser liberados. Os mamutes, eles poderão consumir esses musgos e evitar assim a continuação do degelo na região do Ártico e evitar o risco da liberação de gás carbônico para a atmosfera terrestre em maneira significativa. Porém, alguns especialistas criticam a ação. Porém, claro que para a criançada isso seria magnífico, rever um mamute, um elefante gigante e pré-histórico vivo, mesmo que seja pela televisão, pela internet, mas que possamos ver um mamute real vivo com os nossos próprios olhos, coisa que somente os antepassados tiveram essa oportunidade de ver. Quem sabe, o projeto ele tem previsão para efetuar a volta dos mamutes em pelo menos daqui a 6 anos. A gestação de um elefante normal também é parecida com a de um mamute, que dura em torno dos 22 meses, quase 2 anos para o filhote nascer. Aí os especialistas analisam se, caso todo esse trabalho de engenharia genética seja concluído, eles poderão colocar essas células para se desenvolverem no útero artificial, ou se vão pegar uma elefante asiática fêmea para poder ter este mamute como filhote. Ninguém sabe, isso aí vamos saber nos próximos capítulos dessa novela científica que está apenas começando. O Expresso de hoje fica por aqui. Você vai ter outras informações na edição de amanhã do nosso Expresso. E se você não segue, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para você se informar sobre tudo. Siga o seu ponto da notícia, siga o Ponto Direto. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Uma ótima noite.